Pessoal, começando agora mais uma aula, desta feita a quinta aula da nossa disciplina Hermenêutica Bíblica, do nosso curso teológico básico. Vamos agora falar sobre figuras de linguagem. Elas são figuras retóricas na Bíblia. As figuras de retórica na Bíblia são figuras de linguagem que enriquecem o texto bíblico com expressões simbólicas, expressões poéticas, expressões impactantes. Conhecê-las ajuda a evitar interpretações literais incorretas, também para aprofundar a nossa compreensão. Vamos agora falar das principais figuras e vamos também dar exemplos bíblicos para a nossa melhor compreensão. A metáfora, ela compara diretamente duas coisas. Vamos dar um exemplo aqui. Jesus Cristo disse, eu sou a videira verdadeira, em João 15. Então, ele estava comparando duas coisas, que ele era a videira e nós somos o ramo, somos a vara a qual nós somos ligados nela. Do que ela usa parte pelo todo ou vice-versa. Quando fala todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, como está lá em Filipenses 2, está dizendo que toda língua e todo joelho está representando todas as pessoas da Terra. A metionina substitui a causa pelo efeito, ou símbolo pela realidade. O exemplo é a ceia. Ele diz, bebei dele todos. Está falando ali em Mateus 26, 27. Refere-se ao conteúdo do cálice, o vinho que simboliza o sangue de Cristo. A prosopopeia, ela dá vida a coisas inanimadas. Um exemplo disso em 1 Coríntios 15, 55, onde diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Paulo perguntando à morte, onde está o teu aguilhão? Então é uma linguagem figurativa. A ironia afirma o contrário do que se quer dizer, com intenção clara. Quando Elias estava ali, no capítulo 18 do seu livro, no livro de Reis, no capítulo 18, Elias está ali e fala, clamai mais alto. Ele estava falando sobre os profetas de Baal, clamar ao Deus Baal. Era uma ironia, dizendo, grite mais alto, possa ser que ele esteja dormindo. Então, olha as palavras como enriquece o texto. A hipérbole, ela é um exagero intencional para efeito emocional. O salmista, no Salmo 119, 136, ele diz que rios de lágrimas correm dos seus olhos. Olha que coisa, isso é para enriquecer, deixar o texto belo. Você vê como a Bíblia é um livro lindo para ser lido. Então, larga celular, larga WhatsApp, larga essas coisas aí que tomam o teu tempo e vai para conteúdo que te edifica. Olha aqui quantos trechos maravilhosos, poéticos, figurados, você pode estar aprendendo verdades. Alegoria, são várias metáforas conectadas. Um exemplo disso é a parábola do semeador, em Mateus 13, do 3 ao 23. A semente, o solo, os pássaros, os espinhos representam tipos de ouvintes diferentes e a reação que eles têm em relação à palavra de Deus. Que coisa linda. Fábula narra com personagens simbólicos, como plantas, animais. O exemplo é no livro de Reis, quando aquele diálogo do cedro e o cardo conversando, ali o rei Jeoás usou essa fábula para explicar algo. Outro exemplo também, quando Jesus disse que vai separar os bodes da ovelha, ele está falando ali de pessoas e não de animais, né? No caso ali, animais e plantas, dois exemplos. Está falando de pessoas. Enigma, frases enigmáticas com sentido oculto. Um exemplo do enigma, em Juízes 14, 14, lá quando fala que do comedor saiu comida. Ali está falando do leão morto, a qual tinha um enxame ali no cadáver ali de mel. Então, olha lá, do comedor saiu comida, do leão tinha lá um enxame lá nas ossadas do leão. Então, olha que enigma, né? Tipo,
são tipologias também que são usadas. Pessoas ou objetos do Antigo Testamento que prefigura algo no Novo. A gente vai ter uma matéria só de tipologia bíblica. Um exemplo, a gente lê João 3,16, né? Que Deus amou muito a maneira, mas quando você vai ali no 14, nos versículos antes, diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, que está lá em Números 21, estava sendo uma tipologia, aquela serpente ali levantada, era uma tipologia de que Jesus seria levantado para que todos aqueles que nele crêem não pereçam. Aquela serpente ali de metal, quando o povo olhava, o povo não morria. Então, olha a tipologia apontando para Cristo. A interrogação retórica também. Pergunta feita para provocar reflexão, não para obter resposta. É apenas para despertar na pessoa uma observação. Acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam para ele dia e noite? Está lá em Lucas 18:7. Está só ressaltando que Deus vai escutar, Deus escuta os seus, não escutará? Apóstrofe fala diretamente como algo ausente ou inanimado. Quando fala a espada do Senhor, a espada do Senhor, Jeremias falando, é como se tivesse a espada falando, mas aí é apenas uma apóstrofe. Antítese contrasta fortes ideias da mesma frase. Deuteronômio, quando Deus está dando ali as sentenças, diz assim, ó, isso aqui, a vida e o bem, escolha, a morte e o mal. Então são coisas bastante distintas. Antítese, ele traz esse contraste forte entre antônimos, com coisas totalmente contrárias. Provérbio, ditado popular com sabedoria prática. Quando Jesus fala, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra, em Mateus 13,57. Às vezes a gente até usa, né, quando diz assim, quando alguém não nos reconhece, a gente fala assim, o profeta de casa não tem honra. É um provérbio. Paradoxo, afirmação também que parece contrária, mas traz uma verdade profunda. Quando Paulo diz, quando sou fraco, então sou forte. Olha que paradoxo. A conclusão, dominar essas figuras é essencial para evitar interpretações literais erradas, não pegar uma coisa figurada e usar como literal e ter um entendimento errado. Quando fala ali que somos plantados como árvores junto a ribeiros de água, que nossas raízes não quer dizer que vai nascer raiz nos nossos pés. Está falando que estamos alicerçados ali, ó, na palavra de Deus e vamos produzir frutos. Olha que quanta riqueza. Entender o tom e a intenção do autor bíblico é importante para entender essas regras. Aplicar com sabedoria a mensagem à vida do leitor. Isso aí ajuda a nos trazer reflexão e meditar de maneira mais ampla sobre as verdades bíblicas. Compreender essas figuras também impede exageros e também interpretações equivocadas. Quando também diz aquela parte ali da Bíblia que o filho pródigo desejava comer o que dos porcos sobejavam. Quando você entende que o porco era a coisa mais imunda que tinha para o povo de Israel, aí você vê que aquele filho pródigo, o resto da comida do porco, nem o porco era interessante, imagine o resto da comida do porco. É muito lindo a Bíblia. Você se debruce nesse livro, é muito gostoso ler. Eu te sugiro você estudar a Bíblia. Inclusive, se você quiser, eu te indico grupos de leitura, o qual meu cunhado Helder tem, e já está há 4 anos lendo a Bíblia, de forma que lê e as pessoas interagem, tiram dúvidas. Então, ou também você pode criar o seu próprio grupo de leitura, chame uma pessoa amiga, lê a Bíblia junto. Eu lhe afirmo, você só irá crescer no conhecimento e também na graça. Devemos também evitar erros, fazer alegorias sem necessidade, ignorar o contexto, isolar textos de seus contextos, também aplicar promessas específicas como promessas universais, substituir a exegese, é o que o texto realmente quer dizer, por uma exegese, que é a sua opinião pessoal. Não pode fazer isso. Quer ver um exemplo? 2 Coríntios 3,6, quando disse que a letra mata e o espírito vivifica. Tem gente que usa a letra como não querer estudar a palavra de Deus, que vai morrer.
Aonde isso? Muito pelo contrário. Alguns pensam que este versículo condena a interpretação literal da Bíblia. No entanto, o contexto mostra que a letra se refere à antiga aliança, a lei de Moisés gravada em pedras, que está lá no versículo 7 de 2 Coríntios 3, e também revela que o pecado traz condenação. O contraste disso que o Espírito vivifica é o contraste com a nova aliança em Cristo, que pelo Espírito traz vida. Paulo não estava falando sobre interpretar literalmente, se você ler você vai morrer. Não, está falando que era para interpretar as coisas espirituais pelas coisas espirituais. Evite fazer também fenômenos e experiências de personagens bíblicos como regra para os dias de hoje. Um exemplo é Jeremias 29:11. Eu sei bem os pensamentos que tenho de vós. São pensamentos não de guerra, mas de paz. Pensamentos bons e não os maus. Ali você tem que ir para o contexto de Jeremias 11. Estava falando daquele povo que estava no cativeiro e que estavam consultando profetas. Eles só queriam ouvir o que eles queriam. Vamos falar agora aqui sobre algumas atitudes que nos ajudam a compreender a Bíblia. Atitudes que devemos ter de coração e de espírito. Atitudes do coração para entender a Bíblia. Assim como precisamos de um certo olhar para apreciar poesias ou uma mente aberta para a filosofia, o estudo da Bíblia também exige uma postura especial do nosso coração. A gente tem que ter a intenção também, prestar atenção e também ter a intenção do que o texto quer dizer. Um espírito respeitoso devemos ter em relação à Bíblia. Imagine um filho que não respeita o pai. O que o pai falar, ele vai dar valor àqueles ensinamentos se ele não respeita? Da mesma forma, a Bíblia, ela é a revelação de Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Pai. Então devemos abordá-la com um profundo respeito. Outra coisa, a Bíblia diz em Isaías 66:2 que Deus olha para aqueles que são humildes, contritos, que tremem diante da sua palavra. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor também não rejeita. Então, tenha um espírito respeitoso. Outra postura que devemos ter em relação a isso é um espírito dócil. Isso significa que devemos deixar de lado a teimosia, a obstinação diante do que Deus nos revela. Precisamos receber a palavra com mansidão, ou seja, com humildade e também com disposição de aprender. Tiago 2:11 dá esse exemplo. Um espírito também amante da verdade. Nosso coração deve desejar conhecer a verdade. Jesus falou sobre isso em João 3:19-21, mostrando que aqueles que amam a verdade, eles se aproximam da luz, que é a revelação de Deus. Um espírito paciente. Estudar a Bíblia é como um garimpeiro. Ele está ali, garimpando, procurando um metal precioso. Ele precisa cavar, mexer a terra com diligência, com paciência. Da mesma forma, devemos procurar ter essa paciência para entender as verdades que Deus tem para nos revelar, mesmo aquelas que parecem profundas e até difíceis de entender, mas você vai compreender, buscando como um garimpeiro. O espírito também devemos ter também, uma coisa que devemos ter é o espírito prudente. Devemos começar pelo mais simples e avançar para o mais complexo. Não adianta você agora já querer começar a ler, você que nunca leu, já começar querendo interpretar Apocalipse. Vai ficar um pouco difícil, vai dar um nó na sua cabeça. É preciso compreender, aprender que qualquer assunto novo, começamos sempre pelo básico. A Bíblia também nos aconselha a pedir sabedoria a Deus quando necessitarmos dela. Tiago 1:5 fala isso. A gente reconhecendo que a nossa compreensão vai vir dele. Em resumo, para estudar a Bíblia de uma forma eficaz, precisamos nos aproximar dela com respeito, humildade, amor pela verdade, paciência, sabedoria, buscando sempre a orientação de Deus. Porque, como dizemos sempre,
que a Bíblia é um livro que o autor ele vai estar do seu lado. Então, tenha um coração cristão para entender a Bíblia. Tenha essa humildade e o desejo sincero de aprender, que Deus vai te esclarecer tudo. Os métodos da hermenêutica são um caminho para entender a Bíblia. Eu vou dar um exemplo aqui. A hermenêutica é como você vai fazer uma prova do Detran. Então você vai lá primeiro passar pela parte teórica. Você vai estudar lá as leis de trânsito, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. E depois você vai para a aula prática, que vamos estudar na próxima disciplina, que é a exegese. A exegese é como se fosse a aula prática. A gente vai entrar pegando alguns textos, estudando e mostrando as riquezas que você pode extrair daquele texto ali na parte prática. A hermenêutica, o texto nos diz que ele é uma forma organizada, passo a passo, de fazer algo com um objetivo. Isso é a parte teórica. Ao longo da história, estudiosos buscaram diferentes métodos, testaram métodos e foram para tentar descobrir esses tesouros que contém aqui na Bíblia. São tesouros que, não é tesouros que a prata e o ferrugem, que há de se perecer, mas coisas incorruptíveis. São essas coisas que Deus tem para nós. Vamos fazer o nosso encerramento ressaltando, mais uma vez, interpretar a Bíblia exige zelo, oração e estudo. A hermenêutica não é apenas a técnica, mas também é uma submissão à autoridade das Escrituras. Você vai vir estudar com um método ali, como já falamos durante todas as aulas aqui anteriores dessa disciplina de hermenêutica. Precisamos ter, como falamos, a humildade e a dependência do Espírito Santo na interpretação. O que estudamos aqui são apenas ferramentas e orientações que vai nos ajudar a interpretar a Bíblia de maneira mais segura e fundamentada. De forma alguma, esses métodos e regras substituem a prática mais antiga e eficaz. Qual é a prática mais antiga e eficaz? É a leitura, de novo, humilde, acompanhada de oração, acompanhada de jejum e total dependência do maior intérprete da Bíblia Sagrada. Quem é esse intérprete? Já falamos, é o Espírito Santo. Você busque o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus, nessas últimas palavras que ele estava falando ali, que ele ia para o Pai, que não deixaria órfão, que ia enviar o Consolador, que não estaria só no meio de nós, estaria em nós. Então, o Espírito Santo está em você. Então, você vai, com a ajuda dele, entender tudo. Porque tem uma recomendação e uma advertência na Bíblia, de 2 Timóteo 2,15, que devemos procurar se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra, que sabe ir cortando ali e fazendo as ligações corretas da palavra, não botando o nosso pensamento nela, mas o pensamento dela para aplicar a nossa vida e ser uma maneira de conduzir a nossa vida para alcançarmos a tão boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos encerrar aqui, meu povo, desde já desejando que Deus te abençoe grandemente nessa jornada que estamos caminhando junto de aprofundamento da palavra. Dizendo para vocês que compartilhem esse vídeo. Isso aqui, queridos, não é um trabalho para se aparecer ou para querer ser melhor, como sempre ressalto. É um trabalho apenas para chamar os meus irmãos para juntos estarmos aprendendo a palavra de Deus. Porque a única coisa que devemos guardar é a palavra de Deus, porque ela dura para sempre. É através dessa palavra que vamos alcançar o objetivo final da nossa vida, que é viver dias bons, que é viver dias de esperança e também viver dias de fé inabalável. É isso que eu desejo para você. Fica aqui o grande abraço do seu irmão Alexandro. Convide pessoas para estudar. Logo, logo, possa ser até quando você esteja assistindo esse vídeo, já estaremos com as aulas presenciais para quem mora em Camaçari. Até a próxima. Próximo vídeo, exegese bíblica.